A suposta detecção de um objeto interestelar com características incompatíveis com a dinâmica esperada de corpos naturais coloca em primeiro plano questões metodológicas, técnicas e filosóficas que raramente são discutidas com rigor fora dos círculos especializados. Parte dos dados públicos aponta para um corpo batizado de 3I Atlas, cuja trajetória hiperbólica, a orientação persistente em relação à radiação solar, a ausência de coma ou emissão de poeira e a presença de padrões térmicos ritmados sugerem um comportamento que muitos descreveriam como intencional. Antes de aceitar ou descartar uma hipótese extraordinária, como a de um veículo desenvolvido por engenharia não humana, é indispensável organizar o problema pelo que se pode testar, pelo que se pode falsificar e pelo que se deve manter em suspensão criteriosa. Este ensaio propõe um caminho de análise disciplinado, clarificar critérios de artificialidade observável, avaliar a suficiência das medições disponíveis, inspecionar hipóteses alternativas consistentes com a física conhecida, examinar os vieses institucionais, que cercam dados de alto impacto, e, por fim, refletir sobre implicações epistêmicas e civilizacionais caso a hipótese tecnológica se mantenha como a explicação mais parcimoniosa. Se a investigação séria desse tipo de ocorrência te interessa e você valoriza discussões diretas baseadas em evidências, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para acompanhar as próximas análises, porque isso ajuda a manter o alcance do conteúdo e garante que você receba os desdobramentos assim que forem publicados. Comecemos pela definição de artificialidade observável. Um artefato é reconhecido não por carregarmos um conceito metafísico do que seja feito ou não feito pela natureza, mas por padrões de teleologia inferível a partir de regularidades físicas, controle ativo de atitude, gestão térmica deliberada, resposta a campos magnéticos que privilegia a estabilidade de subsistemas, correções de curso não explicáveis por marés gravitacionais ou pressão de radiação em geometrias inertes, emissão de sinais estruturados em sequências matemáticas elementares e robusta. Cada um desses sinais, isoladamente, pode ter explicações naturalistas ou instrumentais. O que interessa é o acoplamento entre eles. Quando a orientação do objeto muda de modo a minimizar aquecimento, quando pulsos térmicos seguem intervalos associados a números primos, quando a refletância sugere materiais de banda larga com propriedades compatíveis com metamateriais adaptativos, quando a ausência de outgassing se combina com aceleração não gravitacional persistente. O conjunto coeso dessas propriedades eleva a plausibilidade de uma origem artificial acima do ruído explicativo. No plano orbital, objetos interestelares já confirmados apresentaram em registros anteriores trajetórias abertas e variações dinâmicas que suscitaram debates. A novidade aqui recai no desenho da aproximação. Deslocamento próximo ao plano das órbitas internas, perigeu solar em sincronia com uma configuração que reduziria a probabilidade de observação direta a partir da Terra, e correções sutis de vetor de velocidade que, somadas, configuram uma navegação de custo energético contido. Para julgar esse conjunto, é necessário revisitar a pressão de radiação solar e o efeito Yarkovsky. A pressão de fótons, em geometrias planas e com albedo elevado, pode induzir acelerações mensuráveis. O efeito Yarkovsky, por sua vez, depende da rotação e do retardo térmico do material. É plausível que uma placa porosa ou uma concha leve apresente desvios detectáveis sem exigir propulsão ativa. No entanto, quando o padrão de orientação minimiza a carga térmica em momentos de maior fluxo e, concomitantemente, preserva uma atitude quase constante relativa ao Sol, a interpretação puramente passiva se complica. Ela exigiria uma coincidência geométrica persistente entre rotação, inércia térmica e irregularidades superficiais, improvável sob distribuição aleatória. A reflectância medida, descrita como muito superior ao esperado para objetos de gelo ou rocha de tamanho modesto, merece cautela.
Estimativas de albedo dependem de hipóteses sobre a forma e a rugosidade da superfície, além de calibração dos instrumentos e modelos de fase. Ainda assim, superfícies com refletância espectral quase metálica tendem a produzir assinaturas distintas, particularmente quando o espectro carece dos traços voláteis típicos em cometas aquecidos. Se a ausência de coma e a reflectância elevada persistem em múltiplas observações independentes, a hipótese de materiais processados ganha peso. Nesse ponto, uma linha de investigação pragmática é comparar curvas de luz e assinatura espectral com bancos de dados de ligas e cerâmicas conhecidas sob condições de vácuo e de variação térmica rápida, incorporando modelos de deposição de filmes finos e texturas nanoestruturadas. A convergência de propriedades seria um indicador probatório forte, ainda que indireto. A suposta assinatura de pulsos em baixas frequências, organizada em sequências matemáticas de baixa compressibilidade, como números primos ou proporções relacionadas a séries matemáticas, abre uma frente distinta de análise. Sinais assim são atrativos como marcadores de intencionalidade porque são simples, universais e difíceis de gerar por processos caóticos sem um filtro seletivo. Para separar sinal de ruído, é preciso avaliar a robustez estatística dos detecções com uma disciplina rigorosa, controle de múltiplas comparações, teste cruzado com dados de referência, replicação por observatórios independentes operando em bandas e latitudes diferentes e auditoria completa da cadeia de processamento que vai do sensor ao algoritmo. A identificação de uma máscara de pulsos térmicos que codifica séries discretas também requer excluir artefatos como ressonâncias do instrumento, ciclos de controle térmico do próprio telescópio, aliasing de janelas de observação e contaminação por eventos solares. Somente após essas exclusões, uma interpretação informacional se torna defensável. O relato sobre correções de curso sem exaustão visível sugere duas grandes classes de hipóteses. A primeira envolve propulsão eletromagnética ou efeitos de vela fotônica avançada, nos quais a força resulta da interação com o campo de radiação ou com o vento solar sem necessidade de ejeção de massa. A segunda recai em mecanismos internos de redistribuição de momento, como rodas de reação e giroscópios, que não geram aceleração de centro de massa, apenas controle de atitude. Para que haja alteração de trajetória, é indispensável força externa. Assim, uma vela com controle de reflectância e de geometria, capaz de reconfigurar painéis para maximizar gradientes de pressão em janelas específicas, alinha-se com a descrição. Se os painéis exibem realinhamento sincronizado e se o espectro sugere materiais com resposta controlável a campos e luz, então uma vela inteligente é um modelo coerente. Alternativamente, camadas de materiais com anisotropias térmicas propositais poderiam explorar variações de emissividade para gerar forças minúsculas, porém acumulativas, numa versão deliberada do efeito Yarkovsky, calibrada por controle fino da atitude. A questão da origem direcional, próxima ao centro da galáxia, é sensível a incertezas. Linhas de visada nessa direção tendem a sofrer confusão de fundo, e pequenas incertezas nos parâmetros iniciais propagam grandes variações quando extrapoladas por longos arcos temporais. Portanto, qualquer conclusão sobre proveniência galáctica deve ser tratada como provisória, a menos que se disponha de uma solução orbital ajustada a séries temporais extensas e multimodais. Mais frutífero é caracterizar o histórico dinâmico imediato, vetor de entrada, variação de atitude, correções correlacionadas com eventos ambientais e consistência interna desses padrões ao longo de janelas de observação separadas. O silêncio institucional frequentemente acompanha dados controversos. Restrições de disseminação, remoções de páginas, comunicados ambíguos e negativas formais a pedidos de acesso podem derivar tanto de protocolos padrão de segurança de missão quanto de cautela diante de ruídos não compreendidos. Do ponto de vista sociológico,
Esse silêncio cria vácuo interpretativo preenchido por narrativas especulativas. A melhor resposta metodológica é promover reprodutibilidade aberta, disponibilizar conjuntos de dados brutos adequadamente anonimizados, publicar pipelines de processamento, fornecer registros de calibração e convidar auditorias independentes. Uma hipótese extraordinária requer uma cultura de verificação extraordinária. Sem isso, a discussão se move para o domínio da crença, não do conhecimento. Há um aspecto filosófico central. Como decidir entre hipóteses quando os dados acomodam múltiplas interpretações? Aqui, a navalha da parcimônia não é sinônimo de naturalismo a qualquer preço. Ela é um critério de minimização de suposições ad hoc. Se para preservar uma explicação naturalista, for preciso postular uma sequência alongada de coincidências geométricas, irregularidades específicas e propriedades de materiais não observadas em outros objetos, enquanto uma hipótese tecnológica unifica as observações com menos suposições, então a segunda pode ser mais parcimoniosa, mesmo que culturalmente disruptiva. Isso não é uma licença para afirmar engenharia alienígena sem demonstração. É um chamado à consistência lógica na comparação de modelos. A descrição de um comportamento térmico que codifica informação suscita um segundo nível de implicação: a possibilidade de comunicação não endereçada, uma espécie de beacon técnico desenhado para ser reconhecível por qualquer observador com competência mínima em análise de séries. Se for esse o caso, o desenho do código tenderia a favor da robustez, baixa dependência de contexto, repetição suficiente para superar ruído e uso de propriedades matemáticas universais. A detecção de padrões em números primos atende a esses critérios. Ainda assim, é necessário reproduzir o achado com dados independentes e métodos cegos, incluindo variações de pré-processamento e validação cruzada por times que não conhecem a hipótese a priori. Uma confirmação desse tipo teria consequências imediatas. Estabeleceria que a fonte não é apenas um objeto estruturado, mas um emissor de informação, reconfigurando princípios básicos da astrometria, aplicada à busca de tecnossinais. Considere-se também a hipótese de organismo híbrido, em que componentes materiais e processos pseudobiológicos se combinam para criar uma estrutura adaptativa. Este conceito é compatível com pesquisas contemporâneas em materiais programáveis e sistemas de controle distribuído, nos quais elementos simples, quando organizados em arranjos hierárquicos, exibem resposta coletiva sofisticada. O ambiente espacial favorece designs que minimizam partes móveis, empregam camadas funcionais com propriedades que mudam sob estímulos e distribuem tarefas de forma redundante para tolerância a falhas. Um casulo que ajusta emissividade, refletância e rigidez em resposta a fluxo de partículas e radiação é tecnicamente plausível. A caracterização de tal sistema exigiria medições de polarização, curvas de fase finas e espectroscopia de alta resolução, cobrindo bandas onde transições específicas de materiais compósitos deixam assinaturas. Caso a trajetória final aponte para uma região aparentemente vazia, a interpretação de ponto de encontro ou de retransmissão ganha apelo narrativo, mas requer embasamento. Em astrodinâmica, manobras que minimizam gastos energéticos podem favorecer corredores onde perturbações externas são menores. Um corredor de baixa densidade gravitacional não é um vazio intencional, mas um caminho eficiente. Por outro lado, se a nova rota não otimiza a energia e ainda assim é escolhida, ou se há repetição desse padrão por outros objetos, a leitura estratégica se fortalece. A resposta adequada é acumular estatística. Quantos objetos exibem o mesmo perfil? Com que distribuição temporal e espacial? A ciência avança menos por casos únicos e mais por regularidades confirmadas. Um ponto delicado é o risco de contaminação cognitiva por precedentes famosos. Quando um objeto anterior levantou suspeitas por aceleração não gravitacional sem coma, formou-se uma comunidade de interpretação. Naturalmente, o novo caso é lido à luz do antigo. O controle desse viés
exige protocolos pré-registrados, critérios de artificialidade definidos antes da inspeção, thresholds quantitativos estabelecidos sem ajuste a posteriori e avaliações cegas, conduzidas por equipes distintas. Sem isso, a tendência humana de ajustar parâmetros até encontrar o efeito desejado mina a credibilidade do resultado, mesmo quando o efeito é real. No plano instrumental, é fundamental detalhar a cadeia de medição. O telescópio espacial opera com sensores cuja estabilidade térmica é regulada por algoritmos que introduzem padrões previsíveis. Qualquer assinatura periódica detectada no alvo deve ser comparada com telemetria de housekeeping para excluir sincronias espúrias. Devem-se inspecionar logs de apontamento, microcorreções de jitter, eventos de raios cósmicos, variações de dark current e offsets de leitura. Falhas raras e modos não documentados podem simular estruturas em dados científicos. Somente quando a mesma periodicidade aparece de maneira coerente em múltiplos instrumentos, ou quando se mantém apesar de mudanças no método de observação, a hipótese de sinal intrínseco ganha sustentação. No âmbito das políticas de informação, a tensão entre transparência científica e contenção de riscos é concreta. Divulgar dados incompletos pode gerar pânico ou alimentar teorias frágeis. Esconder dados robustos pode corroer confiança pública e atrasar a verificação independente. Um equilíbrio razoável envolve janelas de embargo curtas e claramente justificadas, auditorias por comitês mistos com representação internacional e repositórios versionados que preservem a rastreabilidade de cada processamento. A ciência de alta consequência precisa de mecanismos de governança que não dependam de boa vontade ad hoc, mas de padrões previsíveis. Suponhamos, para fins de análise, que a hipótese tecnológica permaneça a explicação mais econômica após a exclusão diligente de alternativas naturalistas e instrumentais. As implicações não se resumem à confirmação de existência de tecnologia exógena. Elas incluem um teste de maturidade de nossa própria cultura científica. Uma confirmação desse porte exigiria maturidade conceitual para separar o que é inferido do que é imaginado, disciplina para não projetar intenções humanas em comportamentos observados, prudência para não inferir hostilidade onde há apenas funcionamento. A interpretação de observação deve ser cuidadosamente definida. Registrar dados não é o mesmo que vigiar, e maneabilidade orbital não é sinônimo de aproximação agressiva. A resposta ética adequada é construir protocolos de monitoramento contínuo, tratados internacionais de compartilhamento de dados e linhas de comunicação orientadas à minimização de riscos de escalada acidental. Há também um plano epistemológico profundo. A possibilidade de mensagens embutidas em modulações térmicas ou padrões eletromagnéticos de baixa potência desafia a fronteira entre detecção e interpretação. Uma comunidade de análise que inclua especialistas em teoria da informação, criptografia, linguística formal e aprendizado de máquina se torna necessária. Princípios de compressão, de entropia e de complexidade de Kolmogorov podem oferecer critérios objetivos para distinguir ruído de código. Protocolos escalonados poderiam propor, por exemplo, uma sequência de testes: verificação de periodicidade, teste de primalidade, análise de autossimilaridade, modelagem de Markov e avaliação bayesiana da evidência relativa. Cada etapa poderia atribuir pesos à hipótese informacional, reduzindo dependência de julgamentos subjetivos. No plano prático, a comunidade técnica pode preparar kits de observação coordenados, com telescópios médios distribuídos globalmente, sincronizados por relógios atômicos comerciais, capazes de registrar curvas de luz com alta cadência e calibrar polarização. O estabelecimento de uma rede cidadã qualificada, com protocolos de qualidade definidos, diminui a vulnerabilidade a apagões informacionais. Isso não substitui observatórios maiores, mas cria redundância democrática. A redundância, por sua vez, limita o espaço de especulação,
e fortalece consensos quando os sinais são reais. A hipótese de metamateriais sugere um itinerário de testes específico. Metamateriais exibem respostas que variam com a frequência da radiação incidente e com a geometria local. Assinaturas possíveis incluem mudanças abruptas no fator de fase da luz refletida, variações de polarização dependentes do ângulo e uma relação específica entre temperatura aparente e fluxo incidente, incompatível com corpos de emissividade estável. Observar esses traços em múltiplas bandas, com acompanhamento de incidência solar em diferentes geometrias, pode montar um quadro probatório consistente. Uma camada externa que se reorienta sem engrenagens visíveis não viola princípios físicos. Ela pode ser um tapete de células atuadoras que mudam propriedades ópticas por estímulos elétricos mínimos, com energia extraída do próprio fluxo solar. A interpretação de padrões magnéticos como gatilhos de desaceleração convida à modelagem de interações com o campo interplanetário. Materiais com suscetibilidade ajustável, associados a circuitos supraconducentes ou redes de indução, podem explorar gradientes para produzir forças pequenas. Em escalas suficientes de tempo e com correção de atitude precisa, forças pequenas acumulam efeitos mensuráveis. Essa classe de propulsão silenciosa, sem exaustão, alinha-se com requisitos de sigilo e confiabilidade. Importa também discutir limites de inferência. Mesmo um conjunto de sinais convergentes não prova, de forma absoluta, uma origem tecnológica exógena. Ele coloca essa hipótese como a mais competente para explicar o fenômeno com os dados presentes. A ciência procede por aproximações. O certo é manter a abertura à refutação futura. Novas observações podem revelar características que restituam explicações naturalistas menos custosas, ou podem consolidar o quadro tecnológico com traços adicionais. Preparar-se para ambos os resultados é sinal de integridade intelectual. Outra vertente a considerar é o impacto social da eventual confirmação. Sistemas educacionais terão de atualizar currículos para incorporar a busca e a análise de tecnossinais como parte do letramento científico básico. A cultura pública precisará de marcos que evitem o pêndulo entre sensacionalismo e cinismo, adotando em seu lugar uma sobriedade ativa, exigência de dados, disposição para entender métodos, paciência para acompanhar processos de revisão por pares. Políticas públicas sobre protocolos de resposta deverão priorizar coordenação internacional, transparência e responsabilidade compartilhada. No domínio da segurança, é prudente reafirmar princípios de não interferência e de minimização de emissão ativa. O envio de respostas ou sinais intencionais, caso uma mensagem fosse decodificada, não deve ser ato de um único Estado ou de uma única instituição. Procedimentos multilaterais, auditáveis, devem regular qualquer ação de alto impacto. Ao mesmo tempo, uma postura excessivamente ansiosa pode gerar reações desordenadas. O equilíbrio operacional exige planos graduais, com marcos de confirmação e mecanismos de veto. O tema toca, inevitavelmente, na questão de preparo psicológico coletivo. A noção de que fomos observados, ainda que de longe e por breve período, impacta sentidos de centralidade, singularidade e vulnerabilidade. Uma cultura madura canaliza esse impacto para investigação e aprendizado, não para paranoia. O melhor antídoto para medo difuso é conhecimento específico, entender como observamos, o que inferimos, onde estão as margens de erro e quais próximos passos reduzirão incertezas. Para finalizar esta parte da análise sem pretender encerrá-la, convém listar um plano realista de ação científica. Primeiro, replicação independente dos achados principais, com dados e pipelines distintos. Segundo, divulgação auditada de séries temporais em formatos abertos, com documentação completa. Terceiro, testes direcionados de hipóteses físicas alternativas, incluindo vela fotônica passiva, efeitos térmicos anisotrópicos e artefatos instrumentais. Quarto, formação de consórcio,
interdisciplinares que incorporem teoria da informação e materiais avançados. Quinto, preparação de protocolos observacionais para novos objetos com um perfil semelhante, com acionamento rápido de instrumentos de alta prioridade. Esses passos não produzem respostas instantâneas, mas constroem as condições para que respostas confiáveis emergem. Se, ao término dos esforços, permanecer uma estrutura de evidência que aponte para design, não haverá ganho em recusar a conclusão por desconforto, mas também não haverá virtude em correr para ela por fascínio. O que há é responsabilidade em operar com padrões altos de prova, com vigilância contínua contra vieses e com compromisso público com a clareza, a interseção entre astronomia de precisão, ciência de materiais, teoria da informação e governança do conhecimento define o contorno do trabalho à frente. Nesse contorno, o caso do 3P Atlas funciona como um teste de estresse de nossa capacidade coletiva de conhecer sem fantasiar, duvidar sem negar e cooperar sem delegar a uns poucos o que interessa a todos. Essa discussão deve avançar agora para o exame das implicações epistemológicas e civilizacionais mais amplas, porque o problema de um objeto interestelar, com indícios de artificialidade, não se limita ao campo técnico da astrofísica. Ele obriga a repensar como definimos conhecimento válido, quais instituições têm autoridade para validar descobertas e até que ponto os mecanismos sociais estão preparados para lidar com fatos que desestabilizam narrativas consolidadas sobre lugar, origem e destino da humanidade. O desafio maior não é apenas a interpretação dos dados, mas a gestão coletiva de um possível choque cognitivo em escala global. A partir disso, pode-se organizar a análise em 3 camadas: a epistemológica, que aborda os critérios de verdade e justificação; a sociológica, que considera instituições, cultura e poder; e a civilizacional, que examina riscos e oportunidades de longo prazo. No nível epistemológico, a questão central é o estatuto das hipóteses extraordinárias. A ciência opera com graus de plausibilidade, não com certezas absolutas. Ocorre que certas hipóteses, por sua magnitude disruptiva, exigem um padrão de prova mais alto do que outras. Isso é compatível com o chamado princípio da proporcionalidade epistêmica. Quanto mais surpreendente a afirmação, maior a qualidade e a quantidade de evidência exigida. O risco, porém, é confundir prudência com dogmatismo. Se a comunidade científica impuser um padrão de prova inalcançável, acaba negando até a possibilidade de considerar a hipótese. Se, por outro lado, aceitar evidências frágeis como definitivas, degrada seu próprio método. O equilíbrio deve ser construído com critérios formais claros: replicabilidade, falsificabilidade, convergência de linhas independentes de dados e explicações alternativas testadas até o limite. Dessa forma, o processo de validação não depende de predisposições culturais, mas de um arcabouço compartilhado. A epistemologia da ciência enfrenta ainda o problema dos vieses de confirmação e do efeito de enquadramento. Quando uma descoberta ameaça paradigmas estabelecidos, a tendência natural é reinterpretá-la em moldes que preservem a estrutura anterior. Assim, acelerações não gravitacionais são enquadradas como outgassing mesmo sem coma. Refletâncias incomuns são atribuídas a combinações improváveis de gelo e poeira, e padrões informacionais são tratados como ruído estatístico. Esses enquadramentos não são sempre irracionais. Muitas vezes são necessários para evitar conclusões precipitadas. Contudo, tornam-se barreiras epistêmicas quando passam a ser usados de modo automático, sem exame proporcional dos dados. O campo científico deve, portanto, cultivar práticas institucionais de autocrítica, comitês independentes de revisão de anomalias, protocolos para documentação de hipóteses minoritárias e incentivos a trabalhos de replicação, mesmo quando não produzem resultados espetaculares. No nível sociológico, a questão se desloca para quem controla a narrativa. Telescópios espaciais são operados por agências estatais, com forte dependência de contratos com corporações privadas e pressões políticas.
O fluxo de informação passa por filtros burocráticos e estratégicos. Essa configuração institucional significa que mesmo dados genuinamente científicos acabam atravessando esferas de interesse militar, econômico e diplomático. Qualquer indício de artefato tecnológico exógeno seria, de imediato, tratado como ativo estratégico. Isso cria opacidade e desconfiança. A sociedade, sem acesso ao material bruto, interpreta silêncios e contradições como evidência de encobrimento. O resultado é polarização entre ceticismo absoluto e crença entusiasta. A única forma de romper esse ciclo é construir mecanismos institucionais que blindem os dados científicos de apropriação unilateral. Consórcios internacionais, sistemas de arquivamento aberto e protocolos de auditoria externa são ferramentas possíveis, mas sua viabilidade depende de vontade política e de pressão social organizada. A cultura pública desempenha papel igualmente relevante. A interpretação de um objeto interestelar como artefato não se dá num vácuo. Ela se insere em imaginários de ficção científica, mitologias religiosas e narrativas conspiratórias. Isso significa que qualquer informação nesse campo é imediatamente absorvida em discursos pré-existentes. A ciência, para se manter distinta, precisa comunicar-se com clareza e transparência, sem recorrer a jargões que excluem, mas também sem diluir rigor metodológico. Uma comunicação pública eficaz deve reconhecer incertezas, apresentar alternativas plausíveis e explicar processos de validação. Isso exige treinamentos específicos de cientistas e jornalistas, além de plataformas institucionais dedicadas. A ausência de tais práticas abre espaço para interpretações sensacionalistas que, embora atraentes, minam a confiança de longo prazo. No nível civilizacional, as implicações são mais profundas. A confirmação de tecnologia exógena redefiniria os contornos do antropocentrismo moderno. A humanidade passaria a se entender não como centro, mas como parte de um contínuo tecnológico cósmico. Essa mudança afetaria concepções filosóficas sobre singularidade, sentido histórico e futuro da espécie. Além disso, alteraria prioridades práticas, defesa planetária, cooperação internacional, pesquisa em materiais avançados e teoria da informação ganhariam centralidade. Um ponto crucial é que a simples detecção de um artefato não implica contato direto ou risco imediato, mas altera a percepção de risco. A possibilidade de estarmos sob observação, mesmo passiva, muda cálculos estratégicos e políticos. Governos tenderiam a intensificar investimentos em vigilância espacial, monitoramento de órbita e protocolos de resposta. O risco é que essa intensificação seja conduzida de modo competitivo, gerando corrida tecnológica em vez de cooperação. É necessário refletir sobre cenários de risco. Primeiro, o risco de má interpretação. Sinais naturais ou artefatos instrumentais tratados como tecnológicos podem induzir políticas equivocadas e gastos colossais. Segundo, o risco de reação desproporcional. Governantes podem usar a ambiguidade para justificar medidas de exceção, aumento de orçamento militar e vigilância massiva. Terceiro, o risco de fragmentação social. Diferentes grupos podem apropriar-se da narrativa para reforçar crenças pré-existentes, polarizando ainda mais sociedades já divididas. Quarto, o risco de complacência. Diante de incertezas, a sociedade pode simplesmente ignorar a questão, desperdiçando oportunidade de aprendizado. Esses cenários negativos mostram que o desafio não é apenas validar hipóteses, mas governar a ambiguidade de modo responsável. Do lado das oportunidades, a situação também é significativa. A investigação sistemática de objetos interestelares anômalos pode gerar avanços em astrofísica, ciência de materiais, engenharia de propulsão e teoria da informação. Mesmo que a hipótese tecnológica se revele falsa, os métodos desenvolvidos para testá-la terão valor intrínseco. Além disso, a construção de consórcios internacionais para lidar com esses casos
pode fortalecer práticas de cooperação científica global em outros campos críticos, como clima e energia. Finalmente, a simples contemplação séria da possibilidade de não estarmos sós pode ampliar horizontes éticos e filosóficos, relativizando conflitos internos e incentivando uma visão mais ampla de futuro comum. Nesse ponto, é útil refletir sobre precedentes históricos. Descobertas que desafiaram visões dominantes do mundo foram inicialmente recebidas com resistência, mas abriram novas eras de conhecimento. A heliocentricidade, a evolução por seleção natural, a relatividade e a mecânica quântica enfrentaram obstáculos institucionais e culturais. O padrão é recorrente. Anomalias acumulam-se, interpretações alternativas surgem, disputas epistemológicas ocorrem e a mudança de paradigma só se consolida quando um novo modelo demonstra poder explicativo superior. Se um artefato interestelar for confirmado, o processo seguirá padrão semelhante, embora em escala amplificada. O diferencial aqui é o impacto imediato na autocompreensão coletiva e nas estruturas de poder. A ética da pesquisa deve ser considerada. Coletar dados de possíveis artefatos exógenos envolve dilemas. Até que ponto investigar pode ser interpretado como tentativa de interferência? A prudência sugere uma postura de observação passiva, ao menos inicialmente. Intervenções ativas, como tentativas de interceptação ou emissão de sinais, levantam riscos incalculáveis. Ao mesmo tempo, ignorar oportunidades de estudo pode significar perder avanços cruciais. A solução pode estar em protocolos graduais, que estabeleçam limites claros e revisáveis. Esses protocolos devem ser construídos em fóruns multilaterais, com participação de cientistas, filósofos, juristas e representantes públicos. O aspecto jurídico também merece atenção. O direito espacial atual, consolidado principalmente no Tratado do Espaço Exterior de 1967, não prevê explicitamente a detecção de tecnologia exógena. Há lacunas sobre propriedade, soberania e responsabilidade. Quem teria direito de estudar um artefato interestelar? Poderia uma nação alegar posse? Como evitar disputas de exploração? A ausência de regras claras é terreno fértil para conflitos. Antecipar esse problema é essencial. Protocolos internacionais poderiam estipular princípios de não apropriação unilateral, uso pacífico e compartilhamento de dados. Esses princípios não eliminam disputas, mas fornecem uma base mínima de negociação. No campo da filosofia da mente e da inteligência, o caso levanta reflexões adicionais. Se um artefato demonstra padrões de controle e comunicação, implica a existência de sistemas cognitivos capazes de projetá-lo. Isso reconfigura debates sobre consciência, intencionalidade e limites da inteligência artificial. A comparação entre inteligência humana, inteligência artificial terrestre e inteligência exógena torna-se inevitável. Esse confronto pode acelerar debates éticos sobre o desenvolvimento de sistemas autônomos em nosso próprio planeta. Pode também relativizar nossos critérios de racionalidade, mostrando que existem múltiplos caminhos para sistemas inteligentes emergirem e persistirem. A psicologia coletiva também é um campo de análise. Estudos sobre impacto de descobertas radicais mostram que populações podem reagir com negação, ansiedade ou entusiasmo exagerado. A gestão desse impacto requer preparação, educação científica básica, comunicação clara e construção de confiança em instituições são fatores de resiliência. Sem eles, a revelação de dados ambíguos pode gerar pânico, teorias conspiratórias ou cultos. A psicologia da recepção é, portanto, tão importante quanto a física da observação. Outro aspecto relevante é o da temporalidade. Mesmo que um artefato seja confirmado, não há garantia de que represente uma presença atual. Pode ser um vestígio antigo, um fragmento de tecnologia extinta ou uma sonda autônoma sem conexão direta com uma civilização viva. A interpretação de temporalidade influencia a resposta. Se for um artefato ativo, implica observação contínua e possível intenção.
Se for um vestígio, implica oportunidade de arqueologia cósmica. Em ambos os casos, a importância científica é imensa, mas as implicações políticas diferem. A distinção entre presença ativa e ruína passiva deve ser central nos protocolos de análise. A investigação de tecnossinais exige ainda reflexão sobre escalas de probabilidade. O universo é vasto e antigo. A emergência de múltiplas civilizações é plausível sob premissas estatísticas razoáveis. Contudo, a sobrevivência prolongada e a interseção temporal com nossa própria civilização são menos prováveis. Isso significa que a maioria dos sinais detectáveis pode provir de artefatos remotos, não de sociedades vivas. Aceitar essa possibilidade ajuda a evitar projeções antropocêntricas. Ao mesmo tempo, não elimina a chance de encontros mais diretos. A preparação intelectual deve contemplar ambos os cenários. A dimensão educativa é crucial. Inserir noções de astrobiologia, tecnossinais e filosofia da ciência nos currículos escolares prepara futuras gerações para lidar com descobertas disruptivas. A alfabetização científica não deve restringir-se a fórmulas e experimentos, mas incluir reflexão sobre como lidamos com o desconhecido. Essa preparação aumenta a resiliência social e reduz o risco de pânico. Além disso, promove uma cultura de curiosidade crítica, essencial para as sociedades que aspiram à maturidade científica. Um desafio adicional é a assimetria de acesso a instrumentos. Apenas algumas nações e consórcios possuem telescópios espaciais de grande porte. Isso cria dependência estrutural e desigualdade informacional. A democratização da astronomia de alta precisão é um objetivo de longo prazo, mas pode ser parcialmente compensada por redes de telescópios menores, bem distribuídos e coordenados. O uso de inteligência artificial para analisar grandes volumes de dados pode aumentar a eficiência dessas redes. A abertura de algoritmos e bancos de dados é passo essencial para evitar monopólios interpretativos. No âmbito da filosofia política, a questão do artefato interestelar expõe limites do Estado-nação como unidade de decisão. A escala do problema é planetária. Nenhum país, por mais poderoso, pode legitimamente tomar decisões que afetam toda a humanidade sem consulta internacional. Esse dilema ressalta a necessidade de estruturas de governança global mais robustas. Organizações multilaterais poderiam evoluir para incluir conselhos científicos permanentes dedicados a tecnossinais. A legitimidade de respostas coletivas dependerá da inclusão equitativa de diferentes culturas e regiões. Na esfera da economia política, a detecção de tecnologia exógena pode gerar ondas especulativas. Empresas podem prometer reproduzir materiais supostamente observados, governos podem investir em programas secretos e mercados podem reagir com volatilidade. O risco é desviar recursos de prioridades urgentes em nome de expectativas infundadas. Ao mesmo tempo, a motivação de competir pode acelerar avanços genuínos. O desafio é equilibrar investimento com realismo, evitando tanto desperdício quanto paralisia. Se você chegou até aqui e tem uma visão própria sobre como nossa sociedade deveria reagir a um achado dessa magnitude, deixe sua opinião nos comentários. Essa troca de perspectivas ajuda a ampliar o debate e fortalece a construção de uma consciência coletiva mais crítica e informada. Finalmente, deve-se enfatizar a importância de cultivar humildade. A investigação de artefatos interestelares pode revelar tanto a grandeza de nossa capacidade científica quanto a pequenez de nossas certezas. É possível que hipóteses tecnológicas sejam descartadas por dados mais precisos no futuro. É igualmente possível que sejam confirmadas e transformem nossa autocompreensão de forma irreversível. Em ambos os casos, a atitude adequada é uma curiosidade disciplinada, aliada à prudência. A ciência não é apenas acumulação de dados, mas também prática ética de enfrentamento do desconhecido. O caso de um objeto interestelar anômalo é, em última instância,
um espelho de nossa capacidade de conhecer e de nossa disposição para aprender, mesmo quando o aprendizado exige abandonar antigas certezas. A reflexão deve agora convergir para uma síntese que una os aspectos técnicos, epistemológicos, sociais e civilizacionais discutidos até aqui. O ponto de partida é o reconhecimento de que fenômenos anômalos, como a possível artificialidade de um objeto interestelar, funcionam como testes de estresse da estrutura do conhecimento humano. Eles expõem fragilidades institucionais, revelam os limites de nossos métodos e desafiam nossa disposição em sustentar dúvidas por longos períodos. Mais do que fornecer respostas prontas, tais fenômenos obrigam a sociedade a exercitar maturidade cognitiva e institucional. No campo científico, a principal lição é a necessidade de protocolos claros e transparentes para lidar com anomalias. A ciência progride não pela negação das exceções, mas pela sua análise rigorosa. Isso exige replicabilidade, abertura de dados, auditorias independentes e disposição para revisar teorias estabelecidas. O caso de um objeto interestelar anômalo mostra que ainda carecemos de instituições capazes de sustentar esse rigor diante de pressões políticas e culturais. Se quisermos avançar, precisamos fortalecer a infraestrutura de ciência aberta, ampliar consórcios internacionais e reduzir desigualdades de acesso a instrumentos e dados. Do ponto de vista epistemológico, aprendemos que a aplicação de critérios de parcimônia deve ser equilibrada. A explicação naturalista não pode ser mantida a qualquer custo, mas a hipótese tecnológica não deve ser adotada por fascínio. A chave é a proporcionalidade. Exigir evidências na medida da extraordinariedade da hipótese, mas não impor barreiras impossíveis. Essa proporcionalidade é difícil de manter em ambientes polarizados, mas constitui a única via para preservar a integridade do conhecimento. No plano social, o desafio é administrar o fluxo de informação sem cair nem no segredo paralisante, nem no sensacionalismo irresponsável. A comunicação científica deve evoluir para formas que combinem rigor e acessibilidade, reconhecendo incertezas e resistindo a simplificações que distorcem o debate. A educação científica ampla é ferramenta indispensável para preparar sociedades a lidar com descobertas disruptivas. Sem ela, qualquer anomalia corre o risco de ser absorvida por narrativas conspiratórias ou explorada por agendas políticas imediatistas. No nível civilizacional, a implicação mais profunda é a necessidade de novas formas de governança global. A simples possibilidade de tecnologia exógena expõe a insuficiência do Estado-nação como unidade decisória e a urgência de fóruns multilaterais com legitimidade ampliada. O futuro da humanidade diante de descobertas desse porte não pode ser decidido unilateralmente. Protocolos internacionais de não apropriação, cooperação científica e prudência comunicativa devem ser consolidados antes que crises reais nos forcem a improvisar em condições desfavoráveis. O impacto filosófico é igualmente marcante. A ideia de não estarmos sós, mesmo que confirmada apenas por um artefato distante e silencioso, reconfigura nossa autopercepção. Deixa claro que a inteligência não é exclusividade terrestre, que a tecnologia pode ter múltiplas genealogias cósmicas e que nossa civilização é apenas uma instância entre muitas possibilidades. Essa percepção, longe de desvalorizar a experiência humana, pode enriquecer nossa compreensão do que significa existir em um universo maior. A humildade torna-se uma virtude central. Humildade diante do desconhecido, diante dos limites de nossos métodos e diante das possibilidades que ainda não compreendemos. É nesse ponto que a ética ganha relevância definitiva. Precisamos desenvolver não apenas técnicas de observação, mas também códigos de conduta. Interagir, ou mesmo apenas observar, implica responsabilidade. O princípio de prudência deve orientar cada passo para evitar riscos desnecessários. Mas a prudência não deve se transformar em inércia.
Investigar é um dever científico e civilizacional. O equilíbrio entre curiosidade e cautela é talvez a lição mais difícil, mas também a mais necessária. Assim, a análise do caso não deve ser vista como fim em si mesma, mas como catalisador de um aprendizado mais amplo. Aprender a investigar sem preconceito, a comunicar sem distorção, a cooperar sem hegemonia e a imaginar sem ilusão. Se conseguirmos aplicar essas lições, mesmo que a hipótese tecnológica seja descartada, teremos avançado. E se ela for confirmada, estaremos mais bem preparados para enfrentar a mudança de paradigma com maturidade e responsabilidade. Em última instância, a questão de um objeto interestelar anômalo não é apenas sobre o que existe lá fora, mas sobre quem somos aqui dentro. Nossa resposta a ele revela mais sobre a humanidade do que sobre o próprio artefato. Revela nossa capacidade de lidar com o desconhecido sem negar, de acolher a dúvida sem desespero e de construir conhecimento comum mesmo diante daquilo que escapa à experiência cotidiana. A grande conquista não será confirmar ou refutar a origem artificial, mas demonstrar que estamos prontos para enfrentar o universo como ele é, vasto, complexo, indiferente às nossas expectativas, mas aberto a ser compreendido por quem ousa perguntar com rigor e humildade. E se esse tipo de investigação te provoca a pensar mais fundo sobre ciência, filosofia e futuro, não esqueça de curtir e compartilhar este conteúdo. Esse gesto simples amplia o alcance da discussão e ajuda a trazer mais pessoas para o debate crítico que nossa época exige.